Aqui estamos nós com a parte 2 desse vídeo que fez tanto sucesso, que é o vídeo da diferença entre o médico especialista em clínica médica e o clínico geral. Meu nome é César Buchala, sou médico, especialista em clínica médica, sou especialista também em terapia intensiva, em UTI, sou intensivista, e também sou gestor em saúde, gestor em qualidade e segurança do paciente, tenho uma consultoria chamada Consultree, que atua nessas áreas aí. E hoje eu vim fazer essa parte 2 desse vídeo que fez tanto sucesso, trazendo dúvidas aí com o tema diferença entre o clínico especialista em clínica médica e aquele que é o recém-formado, que a gente chama popularmente como clínico geral. Vocês pediram, teve bastante visualização, bastante dúvida, e eu estou aqui para tirar essas dúvidas e também falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, se você gostou do outro vídeo, curte lá também, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, aproveita também, curte esse vídeo, também compartilha com os amigos, espero que ele faça tão ou mais sucesso que o primeiro, afinal o intuito aqui é esclarecer essa dúvida importante e também deixar vocês com um direcionamento realmente para quem procurar, né? Qual o médico que eu devo procurar em algumas situações. E aqui a ideia não é criticar nenhuma especialidade ou criticar o médico recém-formado, não, pelo contrário. É só mostrar o valor que existe num especialista que fez 2 anos de residência, ou até mais, 3 anos, dependendo se ele fizer uma residência, um R3 aí de clínica estendido, né? E que tem, com certeza, um peso muito maior de aprendizado e de conhecimento do que alguém que acabou de se formar, né? Então isso é importante para a gente tirar essa dúvida. E aí, uma das principais, talvez a dúvida que mais apareceu, tanto nos comentários aí do vídeo, quanto pessoas me perguntando, é: o médico clínico geral, ele precisa informar no CRM que ele é clínico geral, que ele tem, que acabou de se formar e é clínico geral, né? Bom, a dúvida é muito boa, e na verdade todo médico, quando ele se forma, ele recebe um seu CRM, né? Ele tem que pagar por isso, ele tem uma cerimônia que ele recebe, ele precisa estar em dia com o CFM, o CRM, a anuidade, né? Mas ele não recebe um título de especialista e ele não pode se auto-intitular clínico, tá? Por teoria, seria isso. Médico recém-formado é médico, médico recém-formado, ou médico generalista, aí a gente pode chamar, né? Eu acho que é até melhor a gente chamar dessa forma. Ele não tem nenhuma especialidade. Já o médico que tem alguma especialidade, seja essa especialidade adquirida por meio de uma residência médica ou por uma prestação de uma prova de título de especialista que é reconhecida pela Associação Médica Brasileira ou por alguma das associações específicas de cada especialidade, esse médico, ele é especialista, e para validar essa especialidade, além de ter essa prova, de ter esse título ou finalizar a residência, ele precisa ir lá no CFM, no CRM regional aí do estado dele, e ele precisa validar isso por meio de um registro. Esse registro é chamado de RQE, o Registro de Qualificação da Especialidade, tá? O RQE, justamente, é uma forma da gente saber que esse médico fez uma especialidade, essa especialidade é reconhecida pela AMB ou pelo MEC, ou pelas duas, né? Ou é que ele fez uma prova, ele fez uma residência médica, né? Então, essas duas situações permitem que o médico consiga tirar o RQE, esse registro de qualificação de especialidade. E nessa situação, ele vai ter um número. Esse número é o que a gente obrigatoriamente precisa colocar ao lado do nosso CRM quando a gente faz qualquer conteúdo, seja um conteúdo de rede social, seja um site. Então, sempre que a gente tem publicação, a gente precisa ter ali, junto da publicação, o nosso CRM e um nosso RQE, se a gente está se chamando de especialista, né? Então, no site ou na página principal ali da rede social, isso precisa constar para que a gente possa se intitular um especialista, né? Esse RQE é o que a gente deve procurar quando vai atrás de um especialista,
para ver se ele realmente, se a especialidade dele foi uma especialidade legítima, né? Se ele tem realmente legitimidade perante o MEC ou a AMB. E ele fez essa validação lá no CRM, de novo, pagando uma taxa, tendo esse registro, recebendo um certificado de registro de qualificação de especialidade e recebendo um número específico dessa especialidade, tá? Então essa é uma das dúvidas importantes aí da gente tirar, e que fique claro aí que todo mundo que se auto-intitula especialista em alguma área, ele precisa ter obrigatoriamente esse RQE para divulgar em redes sociais ou em sites, né, ou conteúdos aí de publicidade. Então isso precisa constar ali ou na página principal do site ou na página da rede social que ele tem, tá bom? A segunda dúvida aí é em relação a pessoas que foram em médicos que se chamavam de especialistas e que fizeram procedimentos que são atribuídos a essa especialidade. Então, a pessoa ali colocou uma dúvida em relação a ginecologista, né? Então, uma pessoa não especialista em ginecologia poderia fazer algum procedimento de ginecologia, por exemplo, um exame de Papa Nicolau, ou um exame de inspeção, né, através de uso de espéculo, enfim. Bom, a resposta para essa dúvida ela é um pouquinho complexa, por isso que eu achei até importante a gente colocar isso em um vídeo um pouco mais comprido aí. O médico, quando ele se forma, teoricamente ele está apto para fazer qualquer tipo de procedimento, tá? Isso, infelizmente, é uma habilidade que é dada ao médico, que ele pode fazer qualquer procedimento, desde que ele arque com as consequências disso. Então, se o médico entende que ele tem aptidão, que ele tem experiência, que ele tem habilidade para fazer um exame ginecológico, um exame físico ginecológico, ele sim está apto para fazê-lo. Só que se ele tiver algum erro diagnóstico nesse exame, se ele não tiver uma assertividade no que ele está fazendo, se ele tiver um erro médico, né, uma intervenção inadequada ali, com imprudência, negligência ou negligência, imprudência ou imperícia nessa prática, aí ele vai arcar com as consequências de não ser um especialista, e aí, mais especificamente, ele vai arcar com uma consequência que é da imperícia, né? Então, se ele não é perito, se ele não tem qualificação para aquilo, ele faz, assumindo o risco como médico, não especialista, ele pode arcar com o risco de um erro médico, que a gente chama aí, enquadra dentro da questão de imperícia. Então, por exemplo, o médico pode sair da faculdade de medicina, atender um atendimento de um paciente politraumatizado e, teoricamente, ele poderia até fazer uma neurocirurgia nesse paciente, abrir a cabeça do paciente para drenar um sangramento ali. O quanto ele está habilitado para isso? Zero, né? Um médico recém-formado, ele não vai saber fazer esse procedimento. Se ele já viu alguma vez, provavelmente ele viu poucas vezes, ou não vai ter a perícia para fazer isso. E se ele se ele já fez algumas vezes, o que pode ser uma realidade, ele não vai estar com um suporte jurídico diante daquela atitude, porque se ele não tem especialidade, ele pode ser enquadrado numa situação de imperícia, né? Então, mesmo que ele faça tudo corretamente, se o paciente tiver alguma sequela, ou se o paciente tiver algum dano decorrente desse ato, ele pode sim ser considerado, ter uma consideração aí de um julgamento de erro médico, por imperícia, né? Então é bem complexo, isso entra numa nuance jurídica também. Essa responsabilidade subjetiva do médico, que é a responsabilidade civil, ela pode acontecer se ele gerar uma consequência, um evento adverso para esse paciente, ele vai responder civil e até criminalmente, dependendo da situação, pela imperícia que ele praticou nesse caso. Então, é bastante complexo, por isso que a especialização ela ajuda o médico a mostrar que ele tem habilidade para aquilo. Então, ele passou por um período ali de residência médica, ou de pós-graduação, ou de especialização,
E aí ele fez uma prova de título, ou simplesmente ele recebeu o título depois do final da residência médica. É um período que valida essas atuações dele com especialidade, com vários procedimentos naquela área, para ele poder ter habilidade para fazer aquilo. Mesmo assim, ele pode estar numa situação mais difícil, algum caso que ele nunca viu daquele jeito na vida, e ele pode ter uma lesão, ter um evento adverso, e mesmo assim ele pode, inclusive, dependendo da situação, ser considerado imperito. Se alguém determinar que o ato que ele fez ali era complexo demais para a habilidade dele, ou que ele estava sozinho para fazer aquele procedimento, ou que ele nunca tinha feito aquele procedimento na residência, por exemplo, enfim, é mais difícil isso acontecer, né? O médico especialista, teoricamente, a gente parte do pressuposto que ele tenha que ter feito algum daqueles procedimentos alguma vez na vida, e aí a imperícia fica menos provável, né? Mas a gente entende que a especialidade, na verdade, é uma chancela que define aquele médico e que traz mais segurança para os atos dele, para os pacientes dele, naquela área de atuação, naquela especialidade. Isso não significa que ele não possa cometer aí uma imprudência ou uma negligência, né? Que são outras nuances aí de erro médico. Ou até mesmo que aconteça uma iatrogenia, que é uma consequência do ato médico, mas que não necessariamente é um erro médico. Então, um procedimento tem consequências que estão descritas em literatura, e dentro dessas consequências existem aquelas que podem acontecer independente da perícia, da habilidade, da especialidade do profissional, e que podem acontecer com o paciente. Então, essa questão da especialidade e de poder ou não poder fazer algum procedimento, ela está atrelada a algo muito mais de uma segurança de experiência em relação àqueles procedimentos ou o tratamento de determinadas doenças, do que a uma habilitação pelo CFM, né? Teoricamente, médico pode fazer qualquer procedimento desde que ele se sinta na capacidade técnica de fazê-lo, né? E aí entra tudo isso que eu falei para vocês, né? Desde uma consulta ginecológica, um exame físico, até uma neurocirurgia, né? É um tema bastante complexo aí, né? Mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais, né? Continuo dizendo para vocês que é muito importante conhecer a fundo quem é o médico que a gente vai passar, né? Não só a especialidade, mas a experiência desse profissional, né? Saber onde ele trabalha, ter recomendações de outros pacientes, né? Então, avaliar recomendações, outras pessoas que passaram com o médico, né? Isso é muito importante para a gente conhecer, porque a especialidade não garante uma boa índole, né? Uma boa perícia do profissional, né? Então, a gente parte do pressuposto que todos atuam de forma ética, correta, né? Perita, mas, infelizmente, em todas as áreas, e não é só na medicina, existem bons e maus profissionais. Então, conhecer bem aquela pessoa em que a gente vai passar, e isso hoje a internet ajuda bastante, né? Redes sociais, o próprio Google. Dá um Google lá, põe o nome do seu médico, avalia como ele é avaliado por outros pacientes, né? Isso tudo é muito importante, porque denota também o quanto os outros pacientes estão tendo bons desfechos, né? Cada vez mais a gente procura isso como médico e como paciente, como gestor em saúde, né? Hospitais, a gente procura ver o desfecho do paciente, não só a experiência dele, né? E a satisfação, mas também como esse paciente evoluiu, né? Será que aquele cuidado médico foi adequado, foi bem feito, foi técnico, foi baseado em evidências científicas atualizadas, né? Tudo isso é muito importante quando a gente está lidando com vidas, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem suas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, a gente abre para uma parte 3 aí. E sugiram outros temas para a gente conversar aqui, que isso é muito rico. Acho que esses comentários, as ideias que vocês trazem ajudam bastante a complementar nosso canal. E até a próxima, pessoal.